Esse vídeo não é só sobre artesanato, é sobre recomeçar. Sobre sair de um caminho que parecia certo, mas que já não fazia mais sentido. E como, aos poucos, eu fui construindo algo meu, mesmo sem ter certeza de nada. Durante quase 5 anos, eu trabalhei com podologia. Comecei ao lado da minha mãe, dentro de um espaço físico. Foi ali que eu aprendi muito mais do que uma profissão. Eu aprendi responsabilidade, cuidado, organização, disciplina, atendimento ao público diretamente. Conversei com muitas pessoas ao longo dessa jornada e, principalmente, aprendi o que é trabalhar de verdade. Com o tempo, eu comecei a atender sozinha. Eu ia até a casa dos clientes. Muitos deles eram idosos, acamados, pessoas que não poderiam ir presencialmente. E por causa disso, eles dependiam desse atendimento domiciliar. E isso me ensinou muito, muito mesmo, gente. Me ensinou sobre empatia, paciência, força. E quando eu estava presencial, eu tinha muitos momentos bons com a minha mãe. A gente se divertia, a gente conversava, a gente trocava histórias. E foi um momento muito bom para a gente se unir como mãe e filha e também como profissional. Tivemos muitos momentos, tanto bons, tanto ruins, e mesmo assim, alguma coisa dizia dentro de mim: isso não é o final da sua história. Então, é aí que começa o Art San, uma decisão de não se contentar com uma decisão que parecia ser definitivo, que uma história que poderia ter dado muitos caminhos, muitas jornadas, e a partir dali eu falei: não, eu vou fazer algo que realmente faça sentido. Então, no final de 2024, eu tomei essa decisão, que foi uma das mais difíceis da minha vida, e pedi demissão. Não porque era fácil, mas porque eu sabia que eu precisava tentar. Continuei com os atendimentos domiciliares, mas comecei ao mesmo tempo a buscar um caminho que fosse meu. E foi aí que começou a fase mais confusa e é aquilo, né? A gente tenta de tudo um pouco. Pensei em criar conteúdo de beleza, eu me arrumava, gravava, testava. Também comecei a estudar mais, comecei a ler, a escrever, né? Um diáriozinho pessoal. A princípio, a ideia era trabalhar com a internet. Então, eu tentei trabalhar com YouTube, com outras redes sociais. Eu fazia vídeo, editava, postava, e até que então veio o primeiro investimento oficial. Como nós já tínhamos miçangas em casa, por causa do meu queridíssimo amado amor, que ele tem esse dom das miçangas, a ideia era trabalhar com pulseiras, cordões, brincos, e assim a gente separou. Eu fiz essa mistura aí porque eu tive que lavar todas as miçangas, e aí eu separei todas, organizei, para assim, quando chegasse a primeira remessa de material, eu já estar com tudo preparado, tudo pronto para criar pulseiras, brincos e tudo mais. E eu descobri que não era essa a minha área. Como o principal era trabalhar com a internet, a gente ainda não tinha um norte totalmente, então eu gravava absolutamente tudo o que eu fazia. Eu gravava meus exercícios, gravava cuidando da planta, gravava fazendo esses processos aí de organizar, de limpar a cozinha. Só não botei aqui nesse vídeo porque não tem necessidade. Coloquei só os principais, mas para você ver que realmente eu estava levando a sério a vida de blogueira. Como minha vida virou de cabeça para baixo, incluindo o meu profissional, que é o foco principal desse vídeo, a gente viu a necessidade financeira, o calo apertar, e é onde eu comecei a procurar profissões que eu poderia trabalhar de home office para casar os dois ao mesmo tempo. Então eu me inscrevi em tudo que é possibilidade de home office, continuei fazendo as gravações, continuei fazendo as edições, vi a necessidade de criar um portfólio para apresentar os meus trabalhos, apresentar os meus serviços. Porque, meus amores, eu sou uma fada artesã, eu sei fazer de tudo um pouco. É aquilo, né? O que eu não sei, eu aprendo. E a partir desse portfólio, eu consegui montar o meu perfil lá no LinkedIn, que é um perfil onde você pode colocar todo o seu histórico profissional e lá eles fazem um afunilamento de vagas profissionais parecido com o seu perfil.
Consegui fazer algumas inscrições, consegui passar por etapas de processo seletivo, já até fiz as entrevistas com a RH, mas é aquilo, né, meus amores? Quando não dá para acontecer, não acontece. E eu estava tentando transformar tudo que eu já sabia em algo que pudesse virar uma renda, mas o principal, trabalhar home office para casar tudo, principalmente o artesanato. E mesmo fazendo tudo isso, eu ainda me sentia perdida. Até que veio a primeira oportunidade de um artesanato que eu realmente gostava de fazer e foi para o meu irmão. Inclusive, tem um vídeo aqui no perfil sobre esses ursinhos com um potinho de mel. Quando acabar esse vídeo aqui, você já vai lá assistir esse outro que ficou muito legal. Quando finalizei os potinhos, retomamos para as miçangas. Ela é pequena, delicada, mas foi ali que começou a acender. E nesse processo eu não estava sozinha. Eu tive apoio, eu tive incentivo e alguém que acreditou em mim quando eu ainda estava tentando entender tudo. E foi testando, errando, criando que eu percebi. Talvez o caminho estivesse nas minhas próprias mãos. Então veio a segunda confirmação, o segundo pedido real. E esse artesanato foi para o meu padrasto, que é o meu pai do coração, o meu pai que me criou. A ideia inicial era mais simples. Era uma caneta com um kart e colocar ali alguma balinha, alguma coisa que a gente pudesse entregar. Mas, como eu adoro inventar uma moda, eu fui lá e falei, por que não fazer um porta-caneta? Eu vi o palito me olhou, eu falei, então é você mesmo. O primeiro que eu tentei ficou maior, não ficou tão legal. E eu iria ter que gastar muitos palitos para fazer. Se eu não me engano, foram 15 potinhos ou foram 20. Eu já não lembro agora exatamente. E assim eu quis ir além. Eu criei algo do zero com o que eu tinha, do jeito que dava. Os potinhos eles são personalizados com palito de picolé e cada detalhe, cada corte, cada montagem carregava muito mais do que um trabalho. Carregava uma tentativa, uma coragem e a vontade de fazer tudo dar certo. E o que que acontece? Eu ficava naquela dúvida. Para eu fazer o artesanato tem que ter uma história, igual aqui. É uma história, eu tô fazendo para alguém que eu amo, eu tô fazendo para alguém que eu sei que vai ficar muito agradecido, vai ficar muito contente, e de fato foi. Teve uma parte que eu não consegui filmar desse processo, que foi a parte da caneta. Infelizmente eu não consegui gravar porque eu terminei em cima da hora, inclusive em cima da hora do aniversário. Mas o que que acontece? Eu gosto de usar o chat GPT para fazer as criações de algumas coisas que às vezes eu não consigo pensar ali na hora, eu uso o chat GPT para me ajudar a dar um norte, a dar uma ideia. E eu pedi o chat GPT para me ajudar a encontrar uma frase bíblica. E a frase bíblica que eu recebi do chat GPT, eu recebi algumas opções. Dessas opções, eu vi a que mais ali, vamos dizer, me tocou, que mais fez sentido para o momento. E eu usei essa frase no cart. Depois eu vou colocar uma fotinha da finalização da caneta já com o cart para vocês lerem. E pasmem, meus amores. Minha mãe e meu padrasto são evangélicos e o pastor deles estava lá. Quando o pastor foi fazer a pregação, ele falou o mesmo versículo que eu tinha escolhido. Observação: os potinhos eu deixei eles dentro do quarto. A única coisa que eu coloquei foram os pesos de mesa feito com marshmallow, que não tinha frase, só tinha o nome do meu padrasto. Então, meus amores, eu entrei em sincronia. E isso para mim foi uma resposta muito grande mesmo, de que eu estava no caminho certo. E eu estou no caminho certo até o momento. Para vocês verem, é uma coisa muito satisfatória, é uma coisa muito natural. Eu já fazia artesanato e fazer para trabalhar, fazer, gravar, postar e trazer aqui para vocês, e não só postar e trazer para vocês, mas levar o artesanato para a pessoa e para aqueles que estão ali ao redor daquela pessoa, eu considero como um ato divino, eu considero como um ato único, amoroso, carinhoso e que provavelmente vai ficar na memória de quem recebeu e de quem vê
por muitos anos, né? O tempo que durar esse artesanato, essa lembrança, vai ser lembrado esse momento, vai ser lembrada aquela oração. E não só isso, né? Quem compra, por exemplo, um chaveiro de resina ou qualquer coisa do tipo, aquela pessoa vai levar por muitos anos aquilo e ela vai olhar, vai agradecer, vai ficar contente, porque é uma coisa que mexe com o coração. E esse é o sentido que eu busco no trabalho. Eu gosto de vender, eu gosto de ter dinheiro, mas eu gosto de fazer uma coisa que a pessoa vai se sentir tocada. Por isso que eu percebi, quando ficou pronto, não era só um produto, era a prova de que eu estava no caminho certo. E mesmo assim, eu sabia que aquilo ainda era só o começo, porque estava vindo algo muito maior. E foi assim que a gente comemorou, a gente se divertiu, todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou agradecido, recebi elogios, e esses elogios foram um incentivo muito importante para eu continuar e estar aqui até hoje. Não que hoje ainda está um mar de rosas, porque eu ainda estou numa jornada de crescimento, mas já foi o suficiente para eu perder o medo, perder a vergonha, perder o julgamento que eu tinha comigo mesma, e assim veio o começo de uma era muito maior, que é a resina. O meu amor, ele viu a resina, se encantou pela resina e a gente investiu na resina. Esses são os primeiros chegadinhos, os primeiros achadinhos, que foi um kit. Esse kit era exclusivamente de moldes e glitter. Nosso investimento na resina foi por conta própria. Nós não conseguimos fazer um curso inicialmente, então nosso estudo foi todo através do YouTube, das redes sociais. A gente foi comprando as coisas, tivemos erros e acertos nessa jornada, e eu vou deixar aqui a curiosidade para vocês desses erros e acertos, porque eu vou trazer mais vídeo dessa jornada. Eu amo a resina hoje, o meu amor também ama a resina, nós dois estamos nessa jornada juntos aí até agora, com tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente desenvolveu, todos os processos com a resina, é muito mais além do que um artesanato para aniversário. A resina, ela é uma mágica, gente, juro para vocês. A resina, ela é uma sensação única. E receber esses primeiros achadinhos foi muito importante para nós. Cada coisinha que tá aí, por mais que nem tudo eu ainda usei, mas foi muito bom. Esse aqui foi o molde que eu mais gostei da caderneta, porque eu amo fazer caderneta, amo fazer tudo que envolva a papelaria, apesar de que eu não trabalho exclusivamente com a papelaria, só fiz mesmo cadernetas com a resina, então é aqui a curiosidade para vocês, tá? Vai ter mais vídeo, já se inscreve no canal, já curte, compartilha e comenta. Eu vi tudo, Sam, se você chegou até o final. Agora, um beijinho e tchau, tchau.